Valeu, cara. Valeu, Ramon. Obrigado mesmo, cara. Muito gratificante para mim. Fico muito honrado de estar aqui palestrando nesse fórum onde tem Clóvis de Barros e outros nomes muito renomados aí. Valeu mesmo pelo convite. Bom, gente, eu acho que o Ramon me chamou para poder balancear um pouco as coisas, porque eu vou falar um pouco de coisas um pouco mais fora da caixa, do sentido do que vocês estão ouvindo até agora, sobre os métodos ágeis e tudo. Eu até deixo um aviso aqui, porque essa palestra vai mostrar o lado sombrio da agilidade. O Ramon sabe o quanto que eu gosto de polemizar as coisas, enfim. E aí eu vou pedir uma coisa para vocês, porque sempre que eu começo dando palestra, eu vou fazer um curso, um treinamento, eu fico muito nervoso no começo, eu estou nervoso. Então, eu peço para as pessoas rirem. E como eu estou no virtual, não estou vendo vocês, mas eu sinto que se você está rindo ou não. E se você não rir, eu vou ficar mais nervoso e a palestra vai ser ruim para você. Então, dá uma risada de onde você está para mim, porque a gente vai falar sobre um tema que engloba teoria da complexidade e algumas ferramentas que permeiam tudo isso sobre um lado um pouco não explorado e não tão dito da agilidade também. Então, acho que muito do que eu vou mostrar aqui é um pouco de novidade, e a ideia é que essa palestra seja uma provocação, seja algo, seja a fagulha que vai fazer você procurar mais coisas sobre teoria da complexidade. Eu não seria ousado o suficiente para achar que nesse período que a gente tem de bate-papo aqui, eu conseguiria explicar tudo para vocês sobre teoria da complexidade, mas eu espero que isso aqui seja a fagulha que incendeie sua mente, enfim, que você tenha vontade de estudar. E aí eu vou começar falando alguns números para dar um contexto para vocês de agilidade, e aí não vou ficar passando muita coisa do que vocês já estão carecas de saber, ouviram já hoje e outros dias, vem artigos sobre métodos ágeis, saiu algumas pesquisas, ali embaixo tem as fontes, caso vocês queiram olhar e tudo, mas algumas pesquisas têm mostrado que em vários setores que a gente tem de empresas e tudo de atuação, 60% dessas empresas, 60% desses setores estão usando métodos ágeis, né? Então, desde a parte de software, né, que é onde a agilidade nasceu, até RH, vendas, enfim, você começa a ver um movimento de agilidade sendo difundido pelo mundo de uma forma, assim, surreal, quase que como um vírus até, né, contaminando vários lugares. E aí, nessas mesmas pesquisas mostram que dessas empresas que estão usando métodos ágeis, 70% delas têm consultores que aplicam os métodos para elas, né? E aí eu vou começar a explorar e vou começar a fazer algumas críticas aqui do que eu vejo desse movimento que está acontecendo, mas não misturem as coisas. Eu também faço trabalho de consultoria, eu só vou falar de consultores que têm vieses, que é um pouco do que eu vou contar nos próximos slides para vocês. Então, 70% dessas empresas têm consultores fazendo a agilidade dentro da empresa delas e aplicando as coisas para eles. E dessas empresas que usam agilidade, 30% delas dizem que elas não sentiram nenhum benefício com a aplicação desse novo método. E é um pouco disso que eu queria mostrar para vocês, e é por isso que eu falei que essa palestra mostra o lado sombrio da agilidade, porque mostra a parte de que não está funcionando, e eu vou tentar explorar com vocês hoje o porquê que isso está acontecendo e alguns motivos que eu imagino, que eu enxergo, mas basicamente 1 a cada 3 empresas que estão usando agilidade não mudaram nada na sua entrega, no seu time to market. Então, é isso que a gente vai explorar. E acaba que esses consultores, né, esse movimento de agilidade dentro das empresas que não conseguem ser aplicados, eles começam a ir numa linha de culpabilização da cultura da empresa, né? Então a gente começa a perceber frases, inclusive de pessoas que estão tentando aplicar os métodos ágeis, falando: minha empresa não está pronta para usar os métodos ágeis. Eu já vi consultores falando: essa empresa esses métodos ágeis não conseguem serem feitos nessa empresa, essa empresa não tem uma cultura que dê para aplicar métodos ágeis, né? Então a gente começa a ver um movimento do mercado até e das empresas que não estão conseguindo ver benefícios com agilidade, colocando a culpa nas empresas, né? Então, e na cultura, desculpa. E a gente vê isso, inclusive, nesses reportes, que 50% das empresas
que foram entrevistadas, tem empresas do mundo inteiro, várias aqui do Brasil, dizem que a principal barreira delas com agilidade é a cultura. Então, eu vejo esse movimento da culpabilização da cultura como uma válvula de escape para que as pessoas tentem encaixar um método ágil super prescritivo em ambientes que não precisam de tanta restrição, não precisam de tantos métodos prescritivos, né? Então, isso acaba fazendo com que as culturas das empresas pareçam que são ruins, né? Sendo que, na verdade, nenhuma cultura é ruim, sabe? O contexto que você está, ele é o seu contexto, é diferente de qualquer outro contexto de outra empresa, e ele não tem juízo de valor nisso, sabe? Então, não é porque sua empresa, às vezes, não tem uma cultura de transparência tão forte, que ela é pior do que outra que tenha, porque, às vezes, você tem uma característica de colaboração que outra empresa não tem. Então, essa culpabilização da cultura acaba sendo uma coisa muito nociva para as empresas e também para os profissionais que tentam aplicar agilidade de uma forma científica, de uma forma pragmática. E aí a gente começa a entrar, e eu acho que muito dos erros que os consultores têm quando eles começam a fazer isso, e aí já pegando um pouco do nome da palestra, que eles não respeitam o contexto e já começam a colocar os métodos, e normalmente esses métodos são os métodos que eu chamo dos métodos preguiçosos. E aí eu não vou dizer quais eu acho que são, para não ficar tão polêmico aqui, não ficar tão assustador, mas eu vou dizer algumas características de métodos preguiçosos que a gente vê no mercado que eles tentam encaixar nas empresas, e se a empresa não entra no método, a empresa não é apta para ter um modelo de trabalho diferente, a empresa não é apta para trabalhar de maneira ágil. Os métodos preguiçosos são métodos extremamente prescritivos. Então, são métodos que têm manuais, são métodos que têm textos e textos dizendo o que você deve fazer, quando fazer. Os métodos preguiçosos também são imperativos no aspecto, eles praticamente mandam na empresa. Então, tenha esses papéis, faça seu fluxo de trabalho dessa maneira, organize suas atividades desse jeito. Todos esses métodos são métodos que eu falo que são métodos preguiçosos, porque quase que qualquer pessoa conseguiria aplicar, sabe? Então, o trabalho em si, de você ter essa parte de análise do que está acontecendo, para entender qual que é o melhor método, acaba sendo inexistente. E aí você vê uma onda muito forte de empresas adotando métodos preguiçosos, simplesmente porque esses métodos preguiçosos são fáceis de entender. E aí que entra um pouco do quanto que a gente tenta simplificar coisas, né? Ter uma ideia meio reducionista das coisas, ao invés de tentar se aprofundar e extrair um pouco mais daquilo e procurar métodos para conseguir enxergar esses contextos da empresa, né? E olhando para esses métodos preguiçosos, eles criam uma armadilha muito grande, não só para os consultores, mas para várias empresas, que é o que na teoria da complexidade a gente chama de convergência prematura. Então, convergência prematura, acho que todo mundo tem um conhecido, pelo menos, um amigo, assim, que você começa a conversar sobre um assunto com ele, que você domina muito, ele pega 2, 3 frases suas e fala, meu, é isso. Então, diversas vezes eu vi pessoas falando, assim, de peito aberto sobre o que era agilidade, sobre o que era a questão de design, sendo que elas tinham lido um livro. Então, elas veem a ponta a convergência prematura, basicamente, é você olhar a ponta do iceberg e achar que você sabe de tudo que está acontecendo ali. Então, esses métodos preguiçosos fazem com que as empresas entrem numa convergência prematura de falar, meu, então a agilidade não presta, então a agilidade, se isso que eu estou vendo, essa falta de benefícios desse método que eu coloquei aqui, um método preguiçoso que manda em mim, ao invés do método me ajudar, isso acaba fazendo com que as empresas caiam no erro da convergência prematura, de tentar aplicar um método em todos os lugares. E aí, para não ficar sendo só crítico, eu vou deixar algumas dicas também para vocês, vou mostrar um framework para como que vocês podem ter esse feeling um pouco mais apurado de como analisar os contextos. E para a convergência prematura, especificamente, para você não cometer o risco de simplificar ambientes que são complexos, que é o que a teoria da complexidade fala, né? Como, por exemplo, uma empresa onde você tem diversas possíveis relações, vários silos, né, áreas e tudo. A primeira das dicas que eu deixo para vocês é observar sem viés. Então, a importância de você como uma pessoa, não sei se você é gerente de projeto, é um agilista, é alguém
que cuida dos processos da empresa, mas é muito importante que você observe os contextos sem nenhum viés. É impossível, a gente é humano, não tem como a gente olhar as coisas sem colocar a perspectiva que a gente tem, mas essa primeira dica é para você tentar se esforçar a não olhar as coisas através do viés que você tem. Então, tenta analisar as coisas como se fosse a primeira vez que você está olhando aquilo, para não você pegar 2, 3 comentários das pessoas e falar, esse método aqui encaixa nisso. Não, espera um pouco, observa mais o comportamento, analisa o contexto e depois você toma uma atitude. O segundo é uma das dicas mais importantes, talvez, aqui do nosso papo, mas para você não procurar padrões. Você tem que identificar os padrões. E isso é um dos comportamentos de consultorias preguiçosas, de métodos preguiçosos e da convergência prematura em si, porque eles olham a empresa pela lente do método, né? E isso é um problema muito grande. Então, ele vê os comportamentos daquela empresa sobre a perspectiva da agilidade, por exemplo. E isso é um problema muito grande, porque a empresa tem os seus valores, tem a sua cultura, e ela precisa de um método para fazer o fluxo de trabalho melhor, sabe? Ela não precisa de um método para redefinir ela de uma forma completa, assim, não precisa renascer, ela não precisa de um método para isso. Então, você olhar as empresas e os comportamentos que acontecem ali para falar quais são os padrões daquele contexto que você está inserido. E não você pegar padrões que você conhece e tentar aplicar, encaixar, como se fosse naquela brincadeira de criança em que você tem que pôr as formas geométricas, né? Então, basicamente, quando você tenta colocar padrões nas empresas, é como se você estivesse pegando um círculo e tentando encaixar no buraco, que é um quadrado, sabe? Não vai funcionar sem que tenha dor, sem que a forma do brinquedo se mude, né? Fique diferente. A terceira dica que eu dou para vocês fugirem da convergência prematura, que eu não poderia deixar vocês caírem, é fazer múltiplos experimentos. Então, testem as coisas, vão analisando, enfim, façam testes para não terem nenhum tipo de viés. E aí, sim, acho que eu vou responder isso tudo que eu estou provocando, né? Então, como que eu posso ter uma visão agnóstica, né? Uma visão um pouco mais cética das coisas, antes de falar de método, né? Antes de sair falando de Scrum, de Kanban, antes de sair falando de tudo isso que a gente ouve muito no mercado, né? Como a gente pode analisar contextos para decidir depois os métodos que a gente pode aplicar. E aí, tem 2 tipos de modelos que a gente consegue fazer para responder essa pergunta. Tem os modelos de categorização, mas cai no erro da convergência prematura, que é que o framework precede os fatos, então você enxerga as coisas olhando o framework primeiro. E tem os modelos, que é uma palavra do inglês que eu preferi não traduzir, porque eu acho que a palavra do inglês fala mais do sentido dela, que é o sense-making. E, basicamente, modelos de sense-making, os fatos precedem o framework. Então, você olha para as coisas antes de encaixar no framework. E aí, lhes apresento Cynefin. Ele é escrito para nós aqui do Brasil como Cynefin, mas ele é uma palavra galesa. Então, a pronúncia certa dele é Cynefin. Então, já fica difícil na pronúncia, né, do modelo. E Cynefin significa habitat ou lugar. E é um lugar, é um local de múltiplos pertences, assim. Então, é como se você conseguisse, significa que você habita em vários lugares simultaneamente. E aí o desenho aqui do lado é o desenho do Cynefin, que é o framework que a gente usa, que eu uso na Jusce, que a gente tem usado para analisar contextos antes de tentar chegar com esses métodos, para não cair no erro de ser um consultor preguiçoso, de colocar métodos preguiçosos e cair no erro de colocar agilidade em contextos que ela não precisaria ser colocada e cair naquela pesquisa que eu mostrei para vocês de ter quase que 1/3 das empresas não sentindo efeito, de fato, da agilidade dentro do seu modelo de trabalho. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, rapidamente, como que funciona a estrutura do Cynefin. Ele tem basicamente esses 4 domínios, é uma matriz 2x2 super simples. Eu não traduzi justamente para que vocês tenham contato com o que o inglês está tentando passar, antes de eu ficar fazendo traduções, mas aqui durante minha fala eu vou fazer algumas traduções livres para ficar fácil o entendimento, tá? Então, começando por baixo aqui nesse canto direito, a gente tem o contexto que no inglês é o clear, mas a gente pode traduzir pelo óbvio. Então, dentro desse contexto, a gente tem quase que um comportamento muito preditivo,
né? Aqui a gente tem uma relação de causa e efeito muito clara. Então, basicamente, se acontecer se A aconteceu B, é o que vai vir em seguida. Então, nesse contexto, e aí o que está em azulzinho mais claro, é como que você pode lidar nesse contexto, caso você entenda que o contexto da sua empresa está no clear, no óbvio, você sente o contexto, né? Tudo começa com você observando, você categoriza e depois você responde, você age. Ele é um contexto, e aí sempre em rosinha vai estar como que é o comportamento de restrições, e no contexto óbvio, as restrições são extremamente rígidas e fixas, e aqui são onde se encaixa as melhores práticas, né? Então, aqui são aquelas práticas que funcionam em quase todos os lugares, enfim. Para não ficar tão teórico, um exemplo de um contexto óbvio é o interruptor de luz, que você sabe que se você, qualquer momento que você ligar, a luz vai acender, né, caso não tenha nada de anormal no seu sistema de casa elétrico, e dando um exemplo mais dentro do ambiente corporativo, são as automatizações. Então, toda vez que você coloca um robô para fazer um determinado trabalho, você está tornando um contexto óbvio, porque ele é só repetir aquele processo. Indo para o contexto complicado, ele é um contexto onde tem mais variações das coisas, ele consegue mexer um pouco as coisas. Então, aqui você sente, analisa e responde. Esse é o contexto onde precisam ter especialistas, porque eles precisam analisar as coisas. Então, aqui onde tem os médicos, aqui onde tem engenheiros, aqui onde tem criativos das agências, aqui onde tem os especialistas, justamente para conseguir identificar onde as coisas conseguem encaixar melhor. E aqui entram as boas práticas, né? Então, aqui entra PMBOK, aqui pode entrar Scrum, muitas práticas, muitos frameworks da agilidade entram em contextos complicados em que você precisa analisar primeiro, mas que dá para casar com o contexto que está aqui. Indo aqui para o contexto complexo, é um contexto extremamente, ele não tem causa e efeito visível, ele é um contexto muito volúvel, né, ele é volátil, ele mexe muito, as coisas ficam muito perdidas no aspecto. Então, você primeiro testa, né, prova, você sente como foi o resultado desses testes, e aí sim você responde. E aqui ele fala que as restrições são restrições atratoras, né, que ativam o sistema para que o sistema haja de uma forma, tenha um comportamento que você espera. E aqui ele fala que o que acaba surgindo desse sistema são as adaptações. E aí eu indico muito você pesquisar aí no Google, para não ficar tão longo aqui, eu não vou passar, mas a diferença entre exaptação e adaptação. Mas só para dar uma pincelada, para não ficar tão aberto, exaptação é quando algo muda seu propósito ao longo do tempo. Então, por exemplo, a caneta Bic, que a gente usa, uma caneta usa para escrever, mas quando tinha na época da fita cassete, algumas pessoas pegavam a caneta e colocavam na fita para ajudar a rebobinar. Então, o propósito da caneta foi mudado, porque agora ela é usada para rebobinar. Então, isso é um exemplo super simples de exaptação. E, por fim, no ambiente caótico, o próprio nome já sugere o que você tem que fazer, então você age, né? Não dá tempo de você pensar. Você primeiro age e depois você analisa o que você pode fazer para não acontecer mais de novo. E aqui não tem restrição. Justamente, para a teoria da complexidade, caos significa não ter restrição nenhuma. Então, a gente vai falar sobre restrição um pouquinho mais para frente. E aí, para ficar um pouco mais claro, eu vou falar rapidinho como que seria uma festa de criança usando esses sistemas, esses contextos, só para ficar um pouco mais didático, um pouco mais claro para vocês. E essa história é uma tradução minha livre do Dave Snowden, que é o criador do Cynefin. Então, eu só estou fazendo uma adaptação aqui da história dele. Mas se você está numa festa de criança e você está num contexto caótico, basicamente as crianças estão agindo aleatoriamente. Então, você pode até comprar álcool e drogas, né, para as crianças passarem por uma experiência pessoal de autodescobrimento, mas basicamente o que pode acontecer, caso sua festa de aniversário de criança seja no ambiente caótico, é que sua casa vai pegar fogo durante o processo da festa. Então, basicamente, simples assim, é um ambiente caótico, uma festa de aniversário. Dentro de um sistema óbvio ou complicado, como que você faz uma festa de criança? Então, primeiro, antes de começar a festa, você faz uma lista dos objetivos de aprendizado da festa. Então, você deixa tudo claro ali, o que as crianças precisam aprender com aquela festa.
Esses objetivos da festa têm que estar alinhados com a missão educacional da sociedade que você vive, né? Não pode ser qualquer objetivo. Você imprime esses objetivos em banners, e aí você põe fotos de ambientes de paisagens motivacionais para as crianças ficarem inspiradas, e você coloca esses objetivos de aprendizado ao longo da festa, vai colocando os banners em vários lugares. Você produz um plano de projeto para a festa, não pode ficar tão aberto, onde nesse plano você vai ter métricas claras para mensurar o sucesso ou o fracasso dessa festa, baseado nos objetivos de aprendizado. E aí, uma vez que você fez tudo isso pré-festa, quando a festa começa, um adulto pode começar falando um papo motivacional com as crianças, e aí começa a cada uma das crianças colocando num PowerPoint qual que é o seu compromisso para cumprir os objetivos de aprendizado daquela festa. Então, isso seria uma festa num sistema óbvio ou complicado. E num sistema complexo, a festa é muito mais simples, porque basicamente você desenha uma linha no chão, colocando restrições, falando para as crianças basicamente, se você passar daqui, eu te mato, eu pego você de jeito. É essa palavra que o David Snowden usa, tá, gente? Por isso que eu falei, não é porque eu quero bater em crianças, tá? Eu não sou a favor disso. Mas então você cria algumas restrições, como espaço, e você cria alguns atratores para as crianças. Então, você coloca alguns lugares tendo futebol, alguns videogames, alguns computadores, e aí os atratores que estiverem funcionando, como, por exemplo, videogame, você pode escalar eles e fazer mais videogames, e os que não estão funcionando, você rapidamente tira, porque as crianças não estão tendo atração. Então, é assim que seria uma festa de criança usando Kinevin. Esse é o framework de Kinevin que eu queria trazer para vocês. E aí, só para não perder tempo, que eu tenho alguns minutos para passar, sobre as restrições, que, na verdade, é isso que faz com que os sistemas mudem, né? Se vocês perceberem... Desculpa, gente. Se vocês perceberem o rosinha, vai mudando a maleabilidade das restrições, de acordo com os contextos. Então, quanto mais restrições, mais rígido se torna seu sistema, ou seja, mais chance ele tem de cair no óbvio. Então, as restrições, é muito importante vocês saberem que vocês conseguem controlar os sistemas e os contextos com quantidade de restrições e flexibilidade. Flexibilidade é um ponto muito importante. Tem um vídeo daquela ponte Rio-Niterói, antiga, antes da reforma, em que ela fica mexendo o tempo inteiro. Então, eu uso esse vídeo para mostrar que até asfalto, que é uma coisa que a gente entende super sólida, também é flexível. Então, tudo que você tiver de restrições, ele tem que ter uma certa flexibilidade. Porque quanto menor a flexibilidade, mais rígido vai ser. E quanto mais rígido vai ser, mais chance ele tem de cair no óbvio. E o óbvio tem um fluxo natural de cair no caótico. Tá? Esse aqui é a visão 3D de Kinevin, que eu queria mostrar para vocês. Então, além de explicar os contextos, isso aqui é como o Kinevin se comporta se a gente não atuar dentro dos sistemas. Então, a gente tem o contexto óbvio aqui em cima, e a tendência dele é quase um precipício para cair no caótico. Então, fique muito, muito, muito atento em coisas que são óbvias, coisas que têm ambientes cheios de restrições, cheios de métodos, coisas automatizadas, métodos preguiçosos, porque isso pode fazer com que sua empresa caia no caos, onde, todo mundo sai correndo para todo lado, você não consegue prever comportamento, simplesmente significa sofrimento para o contexto que você está inserido. O caótico tem uma tendência de cair no complexo, e as coisas do complexo a gente consegue intervir, colocando elas para o complicado, onde a gente precisa de especialistas e tudo, e depois, caso a gente entenda, coloca para o óbvio também. O ágil, os métodos ágeis, como Kanban e Scrum, funcionam muito bem para quem está em ambientes complicados e tem que pisar, às vezes, em ambiente complexo para descobrir features, para descobrir novas soluções que você não imaginava que teria, enfim, para descobrir mais coisas do usuário. Basicamente isso. Então, isso é a visão 3D do Kinevin que eu queria mostrar para vocês. E aí a minha provocação final, antes de pensar em qualquer um dos métodos de práticas, das coisas que você precisa usar, se pergunte antes em qual contexto você está. Tá? Porque se você estiver num contexto complicado, os métodos que você tem que escolher são diferentes para resolver os problemas do seu sistema, e pode ser que a agilidade não se encaixe nisso. E se você está num contexto complexo, pode ser que se encaixe, enfim. A pergunta é sempre antes do método ou da prática, qual é o contexto que você está inserido. E é isso, gente.
Eu sou o Igor, vocês podem me encontrar nesses links. Foi um prazer poder falar aqui. Nas próximas eu tento explorar um pouco mais sobre teoria da complexidade, mas espero que tenha energizado vocês a procurarem mais na internet aí. Valeu demais, Igor. Foi incrível. Obrigado pela palestra. Pô, você é sempre muito bem-vindo aqui no Instituto Mestre GP. Teu conhecimento é super valioso. Eu que agradeço muito a tua presença. Primeira participação no fórum aqui de várias que com certeza virão. Muito obrigado. E para quem está aqui com a gente, daqui a pouco voltamos com a programação. Valeu! O estresse só existe quando as coisas estão fora de controle. Conheça o HunHunit, uma ferramenta de gestão que te ajuda a organizar o fluxo de trabalho da equipe e a mensurar o tempo que ela investe nos projetos e clientes. Não perca tempo nem dinheiro. Use uma ferramenta profissional e tenha paz de espírito. Venha para o HunHunit.